em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã." Pela graça de Deus eu sou o que sou. Alguns irmãos ou algumas pessoas dizem, até no meio secular, essas frases de Facebook, essas frases de coach, eles dizem que a nossa história, no final da nossa vida, ela será contada 10% pelas coisas que aconteceram conosco e 90% será contada pelas decisões que eu tomei depois que essas coisas aconteceram comigo. E me parece que tem bastante sentido isso. As coisas acontecem sobre a nossa história, coisas que nós não prevíamos, não queríamos, coisas ruins e coisas boas. Mas mais importante do que saber ou lamentar ou se regozijar com as coisas que acontecem conosco é entender como respondemos a isso para o resto da vida. A gente pode, no final da nossa história, definir e perceber qual identidade, que tipo de ser humano nós decidimos nos tornar. Então, no final da nossa história nessa terra, alguém pode falar assim: olha, eu nasci numa família muito pobre, tive pais abusadores emocionalmente, abusadores sexualmente, tive pais que não me amaram, então eu decidi ser uma pessoa também que não perdoa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa egoísta. É uma decisão, eu decidi. E eu comprei para mim essa narrativa e eu me explico dessa forma. Alguém pode também falar coisas positivas, E talvez no final da nossa vida, alguém poderia falar: quem é você? Como você se identifica? Se a gente pudesse resumir em uma frase, em uma palavra, quem é você? Então, a gente vê que a gente tem essa dificuldade de colocar isso na bio das nossas redes sociais, As pessoas, a gente fica tentando, que tipo de informação eu ponho na minha bio? Então alguém fala mulher, esposa, mãe, cristã, A gente tenta definir nossa vida com essas afirmações. O que talvez nós não percebamos é que daqui a pouco, toda a nossa experiência natural e terrena, ela vai se dissolver. E na eternidade essas coisas não vão se sustentar. Na eternidade eu não vou ser pai do João, pai do Daniel, marido de Késia. Na eternidade eu não vou ser funcionário de uma empresa, dono de uma empresa. Essas coisas e essas experiências terrenas, elas vão passar. Então, nós definirmos nossa identidade existencial nas coisas dessa vida, ela vai ter seu preço, Tem seu preço porque à medida que eu decido ser essas coisas elas não têm poder para me definir eternamente. E quando eu sair dessa dimensão em que eu estou inserido, eu vou olhar para trás e falar: nossa, eu me segurei tanto nessas coisas e eu me perdi nessas coisas. Coisas que eu achava até que, racionalmente e humanamente falando, elas se justificam. Então, nós podemos falar: olha, minha vida é uma vida triste, porque desde a minha infância eu tenho uma doença que é um espinho na minha carne. A minha vida é triste porque, muito nova, perdi meu marido. Minha vida é triste porque teve uma grande crise financeira no Brasil, o Collor foi lá, saqueou o dinheiro do povo brasileiro e eu quebrei. E nós, então, decidimos manter essa história e nós permitimos que essas histórias nos definam. Temos o outro lado que também é verdadeiro, E também ele também pode fazer o mesmo mal, só que é o outro lado da moeda. A gente se gloriar na nossa história porque eu me tornei rico. Eu me gloriar porque eu abri uma empresa e essa empresa cresceu e hoje eu sou próspero financeiramente.
Me gloriar porque a minha esposa é a mulher mais bonita do quarteirão. Me gloriar porque eu tenho 8 filhos. Me gloriar porque eu tenho o carro dos sonhos. E essas coisas, elas vão definindo nossa identidade. E essas coisas vão definindo também nosso senso, né, de contentamento e de tristeza. Nossas depressões ou os nossos êxtases, eles vão se baseando nessas identidades. O que eu proponho para os irmãos considerarem, e eu tenho meditado muito nessa afirmação do apóstolo Paulo, é que Paulo fala: existe uma coisa que me definiu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Existe alguma coisa que, quando eu entendi um fato que era histórico e se tornou espiritual, e entrou no meu coração e no meu entendimento, e mudou a perspectiva de eu enxergar todas as coisas, isso me definiu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E todas as outras coisas, como Paulo vai dizer, não, existem essas coisas, mas eu deixo para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo. Existe alguma coisa maior, superior, eterna e celestial que conquistou meu coração. Me parece que o desafio que temos para que o nosso coração não seja sequestrado por emoções e sentimentos que vão nos fazer naufragar, vão nos fazer entristecer, vão nos fazer ter um coração endurecido pela incredulidade, e todas essas coisas nos levam a pecar. O pecado é uma consequência de más decisões nossas, né? Tiago vai dizer que o pecado sempre é um segundo momento na nossa decisão. O primeiro são os nossos desejos. Então, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o meu coração caído. E quando essa tentação vem, se eu cedo a isso, eu peco. E Tiago vai dizer: e uma vez consumado o pecado, isso gera morte. Isso gera afastamento de Deus, isso gera descontinuidade numa comunhão espiritual com o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos apagar o Espírito, nós vamos nos perdendo na existência. E se alguém apertar uma tecla SAP, não das coisas que eu falo, mas das coisas que eu faço, vai descobrir onde eu encontro a minha identidade. Quem é você, Pablo? Como você se define? E eu queria muito que os irmãos depois meditassem nisso, porque me parece que as Escrituras vão dizer que a chave que abre a porta de uma vida contente em todo o tempo está na graça de Deus. Não está na falta de problemas, está na graça que nos dá poder para enfrentar os problemas. Não está nas conclusões que tiramos ao nos comparar com as pessoas ao nosso redor, ou pior, nos comparar com a revista e propaganda da televisão. Está na graça de Deus. O que nós deveríamos crer de todo o coração é que o Deus Todo-Poderoso, como Pedro fala em 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça, Ele está falando para a gente que não há nada que ficou para trás que impeça de você ter uma vida plena. O que o Senhor está falando é que a obra da cruz, realmente, ela tem poder para te proteger e para te guardar de uma forma sobrenatural. Nós tentamos buscar uma identidade existencial em coisas que nós precisamos abandonar. Definir a minha história como pai, como mãe, como empresário, como pastor, pregador, evangelista, não é isso, irmãos. Paulo ele vai dizer que eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça de Deus me definiu. A graça de Deus está me conduzindo. A graça de Deus tem poder para afastar tudo aquilo que é uma ameaça à comunhão com Deus e me conservar e me levar para o propósito eterno dele. Não é isso que ele vai dizer também em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, quando ele confessa ali e ele abre seu coração para os coríntios dizendo daquele mensageiro de Satanás. Ele teve essa consciência, um anjo maligno, um enviado por Satanás, autorizado por Deus, esbofeteou e machucou Paulo de várias formas. Nós não temos muita convicção em que dimensões Paulo está dizendo. Eu tenho para mim que ele está falando do seu corpo físico,
Samuel há pouco tempo falou isso, nós já lemos isso outras vezes, né? No capítulo anterior, Paulo está dizendo de todo o histórico de sofrimento físico que ele teve, né? Os açoites, porque quando Paulo fala, não sei se os irmãos têm essa consciência, quando ele fala assim, eu levei uma quarentena de açoites menos um, era a punição máxima dos judeus para alguém, porque na lei de Moisés, se estipulava que dependendo da pena que a pessoa levava, de açoites, ela poderia levar 5 açoites, ela poderia levar 20 açoites, o máximo que a lei permitia eram 40 açoites, era a pena máxima. Os judeus, dentro sempre desse coração misericordioso deles, eles nunca aplicavam 40 açoites numa pessoa, eles aplicavam 39, para mostrar como eles eram bonzinhos. Paulo está dizendo, eu fui punido 3 vezes, com uma quarentena de açoites menos um. Multiplica isso, 3 vezes 39. Imagina isso nas costas de um ser humano, as cicatrizes que ficavam, as pedradas porque ele foi apedrejado, as varadas que ele levou lá em Filipos. Imagina alguém, por isso você entende quando ele fala em Gálatas, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Olha para mim, olha uma pessoa que tem sofrido por causa de Jesus Cristo, mas quando ele então começa a orar ao Senhor, fala, Senhor, será que não tem jeito do Senhor me livrar desses espinhos? Será que o Senhor não poderia me ajudar e me proteger dessas coisas? E ele fala, mas o Senhor me falou claramente, a minha graça te basta. E isso ganhou Paulo. E Paulo, ele percebeu que ele poderia escolher uma vida em que ele poderia escolher a mágoa, a amargura, o rancor, a soberba, o orgulho, a divisão, ou ele poderia escolher ser definido pela graça de Deus. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. E Paulo, então, ele fala, eu entendi. Eu não preciso ser liberto desses problemas. O que eu preciso é da graça de Deus. A graça de Deus me basta. É por isso, irmãos, que Paulo, as 13 cartas que nós temos no Novo Testamento, escritas por Paulo, as 13, sem exceção, na saudação inicial e na saudação final, Paulo deseja aos seus leitores graça. Se tem alguma coisa que eu desejo para você, é graça. Que você experimente a graça de Deus. Por isso que o último versículo da última carta de Pedro, 2 Pedro 3, quando ele termina a sua carta, ele fala, irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. É por isso que João, escrevendo Apocalipse, é o último versículo do livro e é o último versículo da Bíblia. A Bíblia termina falando isso. Graça do Senhor Jesus seja com todos vós. O que eu e você precisamos? Da graça de Deus. E nós precisamos entender que precisamos buscar isso. E quando Hebreus 4,16 vai dizer, acheguemo-nos confiantemente diante do trono da graça, para receber e encontrar misericórdia, e encontrarmos a graça para tempo oportuno, aquele socorro que vai nos ajudar, eu fico imaginando que esse trono da graça de Deus, ele tem esse formato da cruz do Calvário. É entender a declaração de amor que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Deus me amou, Ele me deu seu único filho. E por meio da obra do seu filho, todas as coisas que eu preciso estão garantidas na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o escritor de Hebreus, ele não está dizendo que nós devemos buscar o trono da graça para que o Senhor nos livre dos problemas. Não é uma leitura adequada do livro de Hebreus, porque o escritor de Hebreus está incentivando esses cristãos que estão começando a querer pensar em recuar e voltar talvez para o judaísmo, porque eles estão sendo perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. É por isso que nós vamos lendo no final de Hebreus 11, aquilo que nós chamamos de heróis na fé, aqueles homens que o mundo não era digno, que alguns foram cerrados ao meio, andavam errantes nos desertos, empobrecidos, afastados de qualquer aceitação social.
O que o escritor de Hebreus está falando, olha, eu não sei da sua história, mas eu sei que há graça de Deus sobre a sua história. E Paulo, nesse versículo que nós lemos aqui de 1 Coríntios 15, Paulo ele fala, eu sou o que eu sou pela graça de Deus, e essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu respondi a ela. Porque nessa manhã, irmãos, o Senhor está falando para cada um de nós, eu te amei com amor perfeito e eterno. E eu tenho graça para lidar com a sua situação. Você pode transformar essa graça numa coisa inútil para você. Quando você reduz as respostas para as suas dores a coisas que não estão inseridas na graça de Deus. Então, não, a solução para mim é ter filho. A solução para mim é ter emprego. A solução para mim é casar. A solução para mim é me livrar desse boleto. A solução para mim é ser reconhecido socialmente. E aí nós pegamos a graça de Deus, a transformamos numa coisa inútil na nossa história. E a graça de Deus para de nos definir como seres humanos. Quem sou eu? Quem é você? A graça de Deus nos nivelou aqui, os irmãos conseguem perceber isso? Nenhum de nós aqui pode diminuir a dor de ninguém, cada um tem sua história, cada um tem sua dor. Cada um aqui tem seus medos, cada um daqui tem suas lágrimas, cada um aqui tem sua angústia, cada um de nós aqui tem aquilo que tenta tirar nosso sono, cada um de nós tem que lidar com familiares, com o trabalho, com casamentos, filhos, pais, cada um tem sua história. Temos que lidar, às vezes, com problemas de saúde, problemas graves, problemas que nos acompanham a vida toda. Alguns vão ter problemas de saúde lá já no final, no último ciclo da vida. Essas coisas não vão nos definir, irmãos. Nós temos o privilégio de todos nós aqui estarmos nivelados pela mesma identidade. Todos nós podemos nos aproximar dessa mesa igualmente, falando que o que me define é a graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus então nos nivela e todos nós somos pecadores salvos pela graça. É isso que nos define e a gente não consegue responder essa graça. Eu queria que os irmãos considerassem isso. Os irmãos do louvor, a gente gostaria de introduzir um cântico novo, um hino. E os irmãos vão cantar agora para a nossa consideração e nossa meditação. Ouvindo esse hino, talvez, se alguém falasse para mim assim, Pablo, quem é você? Eu falaria assim, você me dá 4 minutos para eu falar quem eu sou? E talvez eu poderia falar para essa pessoa a letra desse hino. Eu só confio em Jesus Cristo. Ele é a minha força, a minha luz, Ele é a minha canção. E Ele morreu na cruz por mim, Ele ressuscitou por mim. Ele é meu e dele eu sou, comprado eu fui. E deixa eu te falar uma coisa, em Cristo eu vou permanecer. Eu não sei se Ele vai me chamar ou Ele vai voltar. Uma das duas coisas vai acontecer, mas uma coisa eu sei, até Ele me chamar, ou até Ele voltar, eu escolhi permanecer em Cristo. E sabe o que acontece conosco, dando esse testemunho de Davi no Salmo 63? Um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia fala. Esse homem segundo o coração de Deus, ele vai falar que Deus é o Deus forte dele. E ele busca Deus ansiosamente, e a minha alma tem sede de ti como um corpo sedento, cansado. E sabe o que eu vou descobrindo à medida que eu encontro Deus? É que a sua graça é melhor do que a vida. E me parece que o Senhor quer fazer essa, entre aspas, revolução e essa loucura existencial para nós. A graça de Deus é melhor do que a própria vida. A graça de Deus nos leva a uma vida maior do que a vida. E a graça de Deus nos protege e nos guarda durante o nosso tempo de peregrinação nessa terra. Que o Senhor fale aos nossos corações enquanto meditamos nesse cântico. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção,
Somente o Cristo que encarnou, frágil menino que nasceu, o dom do amor e retidão, foi desprezado pelo ser. Na cruz Jesus morreu e o plano eterno obedeceu. Todo pecado ele tomou, por sua morte vivo estou. Seu corpo à morte sucumbiu, a luz do mundo se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está ressuscitou, e em vitória triunfou, na maldição me libertou, e dele sou, e ele é meu, pago com sangue de Jesus. A morte não mais temer, esse é o poder de Cristo em mim, e a vida aqui viver será guiada por Jesus. Nenhum poder do inferno irá, nas mãos do Pai me remover, até voltar ou me chamar, nele eu vou permanecer. Nenhum poder do inferno irá, nas mãos do Pai me remover, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nenhum poder do inferno irá, das mãos do Pai me remover, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. São convidados pelo Senhor Jesus a participarem desse momento todos aqueles que faz sentido o que acabamos de cantar. Todos aqueles que já correram para o refúgio e reconheceram que precisavam de um Salvador e encontraram em Jesus Cristo, seu Salvador. São convidados por Ele a participarem desse momento. Eles dizem que, certa vez, numa discussão teológica na faculdade lá na Inglaterra, eles chamaram pessoas de várias religiões para discutir sobre a diferença dos deuses e as religiões, e nesse momento, C.S. Lewis, que era professor na faculdade, estava passando, e ele perguntou o que estava acontecendo, e eles explicaram para ele. E ele teria, então, falado, é muito fácil e só é uma palavra. O que diferencia o Deus dos cristãos de qualquer outro Deus
É a graça. É a graça. E essa graça, ela está disponível para você e para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós não transformemos a graça de Deus numa coisa vã na nossa história. Quando as pessoas perguntarem para você, a despeito de todas as dificuldades e problemas que você passa, e falar, eu não consigo entender essa paz, esse contentamento, essa vida plena que você tem, nós poderíamos falar, eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. E mesmo que eu passe por uma leve e momentânea tribulação agora, eu sei que isso não se compara ao eterno peso de glória, que essa graça vai me conduzir, né?